Em 2000, na capital cearense, 6 artistas se reuniram para participar do Festival de Esquete de Fortaleza. Assim, de forma despretensiosa, buscando a liberdade de experimentar, surgiu o grupo Bagaceira de Teatro. Apesar de jovem, os atores vieram de outras experiências artísticas, trazendo bagagens referenciais diversas. Encontram no bagaceiro, através de peças curtas, com textos e concepções próprias, a melhor forma de dar vazão ao ímpeto criativo, inventando e depois testando, correndo risco e gerando surpresas. Assinando a direção dos experimentos, Yuri fazia o uso das suas diversas habilidades como artista plástico para criar cenas visualmente provocadoras que, apesar da estranheza, causaram empatia imediata. A partir daí, vieram prêmios locais, convites para apresentações e produção de novos trabalhos. Os 4 primeiros anos foram dedicados essencialmente a esquetes, que eram apresentadas junto ou separadamente e sobre as mais diversas condições. Rogério Mesquita já cuidava da produção e do gerenciamento do Bagaceira. Rafael Martins já vinha desenvolvendo seu trabalho como dramaturgo dentro e fora do grupo. A autoria dos textos era reservada entre Yuri e Rafael. Além de dirigir, Yuri criava os cenários e figurino, e mesmo assumindo outras funções. Todos os membros eram atores, característica que se mantém no grupo até hoje. Uma dinâmica de trabalho se estabeleceu, e como na maioria dos coletivos, houve um fluxo de entradas e saídas dos integrantes, que alterou boa parte da formação original do Bagaceira. Através de uma intensa produção de esquetes, o grupo foi amadurecendo o compromisso de estar junto, criando um repertório amplo e o seu público dentro do estado. A peça popular e o sabonete cabeludo e esgoto consistem em uma junção de experimentos teatrais de curta duração. A única exceção foi o infantil Os Brinquedos do Reino Gramática, que teve a Renata Gomes como diretora convidada, período em que boa parte do grupo estava ausente, cursando no Colégio de Direção Teatral. O Circuito Nacional. Em 2003, Rafael escreveu para o Bagaceira um texto de maior fôlego. Yuri aceitou a proposta e deu início ao processo no qual as questões surgiram como atores em sala de ensaio motivaram ajustes no texto e vice-versa. Sem caixa suficiente ou qualquer incentivo financeiro e externo, a montagem foi um investimento dos integrantes. Assim, em 2004, o Bagaceira estreava o seu primeiro espetáculo adulto de maior duração, Os Lesados, peça que lançaria o grupo no circuito nacional, abrindo portas para os grandes festivais do país. Assim que estreou em Fortaleza, Lesados causou uma grande curiosidade no público e levantou discussões entre artistas e críticos do teatro, porque não parecia com outras peças, não se encaixava em rótulos específicos. Assim também foi com o Realejo, peça que estreou em 2005. O texto, a encenação e o trabalho dos atores eram frutos da prática do grupo, usado livremente na intuição e referências múltiplas. A essa altura, o Bagaceira já havia se tornado um dos grupos nordestinos de maior destaque na cena nacional. O público foi crescendo e o volume das apresentações aumentando consideravelmente, dentro e fora do estado. Em 2006, o grupo montou Mary Love, em parceria com Suzy, que além de assinar o texto, co-dirigiu o espetáculo. O repertório que estava maior e as viagens mais longas, em 2007, o Realejo participou do projeto Palco Giratório, e o grupo chegou a passar 2 meses fora de casa, circulando pelo Rio Grande do Sul e outros estados. Nesse momento, em ano agenda lotada, foi a vez de Pornográficos estrear com o texto de direção de Yuri. A peça foi recebida pelo público com várias reações, passando em seguida por novas discussões e reparos de amadurecimento. Mas a verdade é que, independente da peça, começavam a aparecer os primeiros traços de uma crise, um momento delicado, em que o grupo refletiu sobre o modo de produção, condições de trabalho, dentre outras questões. O Bagaceira havia crescido e precisava se reestruturar. Pequenas necessidades que foram surgindo com o passar dos anos. Naquele momento, adquiriram um caráter emergencial. Os integrantes precisavam dialogar de maneira mais global durante as montagens. Necessitavam também de espaço adequado para ensaios, produção e organização de figurinos. Havia um repertório a ser mantido e compromissos a serem cumpridos, ideias artísticas e serem conciliados. A Casa da Esquina. No final de 2007, o Bagaceira deu passo firme em direção ao profissional.
alugou uma casa e a transformou no sede do grupo. O espaço hoje chamado Casa da Esquina é dividido com o grupo cearense Teatro Máquina. Gradualmente surgiu nos integrantes a intenção de largar os empregos para dedicar-se ao Bagaceira. Apesar do reconhecimento, o grupo não promovia o sustento dos artistas. Em 2008, ainda em meio aos caos da reestruturação, estreava Tá Namorando, Tá Namorando, a peça infantil dirigida por Yuri e com parceria da Samira. O espetáculo faz uso de muitos elementos visuais criados por Yuri. No ano seguinte, não houve estreias. 9 anos mais velho que a fundação do grupo, muita coisa havia mudado. Ao menos tempo que crescia o reconhecimento profissional, aumentava também uma crise interna. A essa altura, o grupo era formado por 10 integrantes. Entre temporadas e festivais e outros compromissos, discutiam muito. Questões artísticas e produções eram intensamente discutidas. O grupo trabalhou duro na idealização de um projeto que suprisse as expectativas. Pela primeira vez, o Bagaceira foi contemplado por alguns editais que ofereciam um amparo financeiro considerável. Após quase 10 anos de apoio escassos e pontuais, o Bagaceira conquistou um suporte financeiro que, se não era suficiente para manter os membros, ao menos dava esperanças e boas condições ao trabalho. A ruptura. Em 2010, em meio ao processo de criação de uma nova peça, o grupo decidiu parar suas atividades por alguns dias, para resolver de uma vez a crise que vinha se arrastando por alguns anos. Com o suporte de um psiquiatra e o artista Raimundo Severo, o grupo conseguiu desfazer alguns nós. 4 integrantes saíram, ficaram 6 atores que atualmente compõem o grupo. Em julho de 2010, estreou o Incerto, espetáculo no qual o grupo Bagaceira Teatro abre suas próprias crises diante do público, transformando-os em arte, buscando isso como questionamentos universais. No processo de Incerto, a criação colaborativa foi levada bem mais fundo, e o grupo deu início a um novo período. A comunicação entre os artistas havia mudado, assim como a distribuição de tarefas e de renda, com um ambiente bem mais favorável ao trabalho. Bagaceira encontrou um terreno fértil para aceitar o convite desafiante da produtora carioca Martisa, criar seu primeiro espetáculo de rua, Porque a Gente Não É Assim ou Porque a Gente Não É Assado, que estreou em 2011. No mesmo ano, o grupo participou da primeira edição de Rumos Itaú Cultura Teatro, fazendo parceria com o coletivo Angu de Teatro. Junto, os grupos apresentaram exercícios cênicos. No final de 2002, o grupo estreou A Mão na Face, mais um espetáculo autoral, desta vez com a atriz e cantora Marta Aurélia como convidada. A peça foi muito elogiada e criou imediatamente um calendário de apresentações pelo Brasil, refletindo o momento proveitoso do grupo, dentro e fora dos palcos. Em 2003, começou bem agitado. Temporada de repertório no Rio de Janeiro, apresentações em Fortaleza e no interior. Planejamento, reuniões de produção, criação de site, chegada de uma produtora no grupo, aulas de música, ensaio, etc. Neste ano também foi estreado o espetáculo Interior. 2014, ano difícil. Voltamos a não ter mais estabilidade de um patrocínio como o da Petrobras. Isso foi uma prova de fogo ao grupo. Afinal, ficamos com uma fama do grupo rico. E isso explica diversos projetos recusados em editais locais. Para minimizar o efeito de um ano tão árido para a cultura, fizemos um planejamento estratégico. Em 2003, desde então, estamos cumprindo todas as ações que nos levem ao cumprimento da nossa meta. Mesmo assim, estreamos um novo espetáculo infantil, O Pequeno Casaco Solitário. Começamos o projeto da criação do 5º espetáculo, O Fiche, dentro do projeto Porto de Iracema das Artes, que nos deu suporte para ter a sala de ensaio, colaboradores do Porto, de Juliana Galdino. 2015, 15 anos de Bagaceira. Começamos 2015 com uma intensa atividades, temporada de lesados no Sesc, Pinheiros e São Paulo de 8 semanas. Depois voltamos ao Recife com 3 espetáculos na mostra Rebaça da Caixa Cultural. Estreamos o Fiche na mostra oficial do Festival de Curitiba, temporada no Sesc, em Belo Horizonte com os lesados de Fiche, e no segundo semestre faremos uma circulação no Nordeste com o espetáculo no interior de uma longa temporada no Rio de Janeiro, Nordeste, e 3 espetáculos no Centro Cultural do Banco do Brasil. Já estamos nos programando para 2016, afinal ainda estamos apenas no começo desta história.
Fundação do grupo, dia 17 de julho de 2000, no Teatro da Praia, no 5º Festival de Esquete de Fortaleza. Formação atual: Deb Lopes, Rafael Martins, Ricardo Tabosa, Rogério Mesquita, Sami Louvor, Tatiana Morim e Yuri Akumoto. Formação original: Isabela Cavalcante, Lívia Guerra, Luísa Torres, Rafael Martins, Rogério Mesquita e Yuri Akumoto, artistas que já passaram pelo grupo: Isabela Cavalcante, Lívia Guerra, Luísa Torres, Paula Iemanjá, Fábio Vieira, Grace Kelly Santos, Ana Kelly Domingos, Edivando Batista, Jorge Luiz Viana, Silvério Pereira, Alessandro de Abreu, Vivian Queiroz, Cristiane de Louvor. Então, Mary Love, Uma Tragédia Lúdica, é um texto que foi trazido para o grupo por uma pessoa que não é do grupo, a Suzy Hélida. Ela trouxe o texto, o primeiro texto que ela escreveu, e propôs que a gente montasse. E é um texto aparentemente escrito para 3 atrizes, e nós resolvemos montar com os 3 atores do grupo, né, para causar um pouco essa dualidade, que seria até mais interessante mostrar aí na cena. Mary Love é a história de 3 meninas, numa idade entre 11 e 13 anos, que elas vivem na rua, foram criadas pela rua, e a peça basicamente fala da dualidade entre o que elas sonham e o que a vida trouxe, e que as coisas tão duras, tão amargas, e eu acho que a peça é exatamente esse conflito. Bem, Mary Love, Uma Tragédia Lúdica, ele traz um pouco, aliás, assim, resumindo, ele é um recorte de uma situação bem recorrente, né? Não só no Nordeste, mas em todo o país, da questão da exploração infantil, né? Então o espetáculo, ele meio que ele não traz soluções, ele não aponta, não é panfletário nesse sentido, né? De dar uma solução, de mostrar e dizer assim, olha, a solução é essa, não, ele é um recorte. E o que eu gosto no texto é que essas meninas, elas não são vitimizadas no espetáculo, não são as coitadinhas, as pobrezinhas, não, elas também, mesmo vivendo essa situação da exploração, elas têm os sonhos delas, elas têm as formas de sobrevivência delas também. Eu acho que o sentido da dramaturgia não é a coisa da literatura, e sim ela virar teatro. Que nasceu a menina, só podia ser Marina. Era louca pelo mar, foi criada para o casamento, mas até então seu intento era só de brincar, de correr pela pracinha. Tão singela, tão novinha. Era como um botão, sempre fechado de flor. Mas passou-se o tempo, e então Marina abriu-se para o amor. A dramaturgia de grupo, ela é uma dramaturgia também importante no sentido em que vai configurar, que vai estabelecer uma confluência de várias historicidades, de vários vocabulários para um gargalo que será o da encenação, ou seja, de um ponto específico de vista artístico. Adoro a forma como a gente vê o mundo e me acho um sortudo. A gente vê graça em tudo. A graça está na praça. Abre a boca que ela passa. A gente ri porque é de graça. E nós não temos mais dinheiro. O jeito é rir o tempo inteiro e ficar brincando pela praça, já que nada nos ameaça. Não vamos pensar só em dramaturgia ligada à literatura, ao texto do teatro. Mas vamos pensar em dramaturgia como essa estrutura que rege um espetáculo. Quando ela é feita por um grupo, ela tem uma prática, tem uma multiplicidade, mas necessariamente tem que ter um arquiteto. Eu tento dar suporte às imagens que esse diretor imagina, e tento também trazer as minhas imagens.
E às vezes a gente abre mão, deixa o diretor passar com o seu talento à frente, outras horas a palavra toma espaço e fica nesse jogo na busca do que todo mundo está querendo dizer. A gente está fazendo exercícios sem pensar muito, sem raciocinar demais. São exercícios que ou a gente surge a ideia e a gente vai e faz, pega o figurino daqui mesmo, pega o que tiver aqui e faz. E cenas curtinhas, baseadas em alguma impressão, em alguma inspiração, em alguma coisa do que a gente viu na viagem, então do que alguém propôs ou alguma ideia de interior, né? Depois a gente vai rever algumas cenas melhores, assim, de se trabalhar, que merecem ter um olhar especial e ser retrabalhadas, serem retrabalhadas e tal. Então acho que é só isso mesmo que a gente está fazendo hoje. Trabalho muito simples, mas com esse acompanhamento e esse olhar do Maurice com a gente. Agradeço do grupo Bagaceira a iniciativa de compartilhar esse momento de trabalho entre nós com todos vocês, todas. Tony, benvenuto ou benvenuto? Benvenuti. Benvenuti, muito bem. Muito bem. Gabriel. Será uma oficina de improvisação. Estou sabendo que no final este projeto é um projeto de você, será a visão de você. Que posso ajudar, porque eram minhas questões, minhas perguntas. Estou aqui para ajudar eles a encontrar o caminho do teatro. Em como monofigurino, o cearense Yuri representa a criatividade que vem do teatro,
onde o figurino é bem mais que uma roupa. Yuri costuma tirar os personagens da obviedade, criando inesperadas e sugerindo elementos à trama, através das suas criações. Neste ano, o Yuri, do grupo Bagaceira do curso Bagaceira de Teatro, participou de um quadro no Fantástico chamado Como Mano Figurino, e foi um dos ganhadores.